dia, pessoal. Bom dia, gente querida. Bom dia, paz e alegria para todos. Bom dia, turminha. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, amigos queridos. Um lindo dia para todos. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos lá, então? Hoje, o nosso texto é do Vinho de Luz, como o Fausto já disse, né? No capítulo 23, que Emmanuel tirou esse versículo de Lucas, no capítulo 21, versículo 34, que diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. Não comentei, isso já é o comentário do Emmanuel, tá? Descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda parte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições, no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida, senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama, desesperado, por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou: vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos da satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos conversar a respeito dessa nossa lição de hoje, que é tão, tão bonita. Vamos lá. Eu fiquei pensando muito sobre essa lição e pensei assim, claro que Emmanuel já nos traz, né, assim, uma vivência, uma explicação bastante ampla, que nos dá bastante material para considerar, não tenha dúvida. Mas eu sei também, nós temos percebido ao longo do tempo que nós temos estudado Emmanuel, que ele não faz as coisas sem ser sintético, no sentido de encerrar coisas muito profundas em palavras simples, mas objetivas, né? E aí eu fiquei pensando assim, do que se trata isso? Porque se a gente pegar apenas a expressão simples que se absorve disso, e que nessa simplicidade há muita profundidade, de que cuidamos mais dos aspectos materiais do que dos aspectos espirituais, nós chegamos à conclusão, nós começamos a raciocinar e começamos a pensar assim, gente, mas nós somos compostos desses dois mundos, desses dois corpos, né? E o tempo inteiro, de uma forma integrada, nós cuidamos de um e de outro, porque um é, nesse momento que estamos, assim, encarnados, vamos dizer, atrelado no outro. O nosso desenvolvimento espiritual, né? Ele se dá no fogo da nossa encarnação. Então, a nossa encarnação, vamos dizer, é uma necessidade espiritual nossa para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o tratar das questões do corpo tem a ver com tratar das questões relacionadas ao nosso desenvolvimento espiritual, né? Porque, então,
Se só existiria a questão espiritual, para que estaríamos encarnados? Não é verdade? Pensa. A encarnação tem um papel importantíssimo, assim como a personalidade que recebemos ou que moldamos com as nossas atitudes, né? Estruturadas na necessidade de nosso crescimento espiritual, seria inútil. Não. Só existe, a encarnação só existe porque ela é um veículo, ela é uma ferramenta para o desenvolvimento da nossa individualidade, ou seja, do nosso espírito eterno. Né? Vocês nunca se perguntaram? Às vezes eu pergunto assim, gente, para que foi colocada a gente aqui? Né? Para que esse mundo de sofrimento? É que possamos, por nossas próprias mãos, ou pelas nossas próprias responsabilidades, né, vencer as nossas dificuldades e construirmos nosso crescimento. Então, como a Aldinha até falou, o Fausto também recolocou, que as dificuldades são desafios, são oportunidades. Oportunidades que nós temos para desenvolver em nós virtudes que engrandeçam o nosso espírito eterno. Então, quando a gente olha esse texto, olhando esse versículo de Emmanuel, se a gente tentar buscar nesta simplicidade que a coisa se manifesta, a profundidade que ela traz, né, nós vamos começar pelas próprias palavras. Olha, no versículo ele já fala, e olhai por vós. Bem, olhai por vós, vou fazer uma selfie? Olhai, evidentemente, né, tem aquela conotação materna. Quando fala assim, olha, você vai lá, meu filho mora lá, olha por ele para mim. É cuidar. E cuidai por vós. Cuidai de ti. Não é? Então, veja, essa acepção do olhar tem o trato de cuidar. E cuidar não é um ato passivo, cuidar é um ato ativo. É de tomar atitudes de forma que venha beneficiar você. Olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria. Glutonaria é o que a gente pensa mesmo, é se interessar excessivamente pela comida, enfim, pelas comidas, pelos sabores, pelos prazeres, pelas satisfações, né? Satisfações de ordem periférica, né? De embriaguez seria de tudo aquilo que tirasse, vamos dizer, nosso estado, alterasse nosso estado de consciência, né? De controle, que nos deixasse no estado nebuloso, que, enfim, é o que é da embriaguez mesmo, porque todas essas coisas, né, são coisas que nos tiram do nosso centro e dos cuidados dessa vida. Olha só, bem, aí eu pensei assim, gente, mas se eu não tiver cuidado com esta vida, ou seja, com essa encarnação, eu não farei bom uso dela para que eu possa crescer meu espírito eterno, ou aquilo que efetivamente eu sou. Mas é não se carregar que os corações, aquilo das quais eu efetivamente deposito minha confiança, onde efetivamente mora, onde efetivamente localiza, pela necessidade de localizar aquilo que eu confio, que não se carregue a minha confiança, meus interesses, aquilo que me motiva, aquilo que me faz caminhar, aquilo do qual eu utilizo nas minhas escolhas, eles estejam extremamente carregados por cuidados da vida, desta vida, ou as demandas deste corpo, as demandas dessa personalidade. Porque, veja, lembra que nós conversamos que a nossa inteligência é composta de raciocínios e de confianças, né? E das coisas que nós acreditamos, das coisas que nós temos, que nos movem, nas confianças que nos movem. Os conhecimentos são externos. O que nos move é aquilo que nós temos como certezas ou como confianças internas. Por isso que a audiência sempre fala, confie em Deus Pai. Porque essa confiança que a gente carrega é o que nos faz mover. Então, quando ele fala do coração, ele está falando do local onde se estabelecem as coisas que efetivamente nos movem. Se a gente carregar o nosso coração, né, com os interesses em prazeres, na glutonaria, isso para mim é mais importante, é onde coloca as coisas verdadeiramente importantes. A necessidade de embriaguez, de se iludir. E os cuidados da vida, não, vou, né, porque todo mundo precisa de vez em quando tratar o cabelo, fazer a unha, fazer isso, fazer aquilo, só isso, trocar roupa bonita e tal. Se carregar disso, você começa a colocar para todas as coisas, independente da sua capacidade de raciocínio, o valor daquilo que você carregou no seu coração. Por isso que ele fala, se carreguem de glutonaria vossos corações. Ele não falou sua cabeça.
não é verdade? A nossa inteligência é composta, eu estou tentando traduzir um entendimento que eu procuro fazer e reflexionar. Então, eu vou reflexionando de que nossa inteligência é composta daquilo que nós raciocinamos, daquilo que nós confiamos. Ou seja, do nosso cérebro, que é o veículo do raciocínio, e do nosso coração. Né? E essa intercâmbio, essa ação conjunta, que eu falo que nós somos computadores neurais, aquilo que nós temos consciência efetivamente, se compara, como já foi dito certa vez, como estarmos num pequeno barquinho no meio do oceano, que o nosso inconsciente é o oceano, o nosso consciente é o barquinho. Né? E se a gente carrega nosso barquinho, não só da cabeça, mas também do coração, com gluttonatarias, com interesses, com valorização da glutonaria e da embriaguez, e de cuidadinhos que a gente tem na vida, com muitos mimos e muitos cuidados, né? A gente passa a dar uma atenção tão especial e exatamente com a parte mais perfeita da nossa inteligência, que é o coração. Porque, como dizia, nossa inteligência é o raciocínio. Né? Ele é passível de contraposições, mas aquilo que a gente carrega no coração é aquilo que efetivamente nos move. Se carregamos interesses por glutonaria e embriaguez, nós vamos nos desviar, efetivamente. Né? E aí o que acontece? Nós vamos, quando fala assim sobre o improviso daquele dia, né? O Fausto até observou isso, que aquele dia que às vezes diz o dia do juízo ou o dia do desencarne. Do cessar desta vida, como falando, olha, cuidados desta vida, o cessar desta vida, desse período de expressão desse corpo, não do espírito. Quando cessa a expressão desse corpo, tudo aquilo que era dedicado a ele se perde. E se você só tem interesse, carregou o coração apenas com as questões relativas àquele corpo, no momento que você não tem um corpo, o seu coração vai ficar cheio de coisas, de cuidado sobre algo que não existe mais. Né? A velha história, vão-se os anéis, permanecem os dedos. Se você tem um cuidado excessivo sobre o anel, e você sabe todos os critérios, falando uma analogia bem primária aqui, você tem todos os critérios de limpeza de anel, do metal do anel, do diamante do anel, e você dedica a sua vida, seu coração, pelo interesse em tornar o anel brilhante, em tornar o anel cada vez mais valioso, né? O dia que o anel se for, todo aquele trabalho que você tem, tudo aquilo que você carregou o coração, de uma vaziez, de uma falta. Você fica sem lugar, sem chão, porque todos os seus esforços, daquilo que efetivamente define as suas escolhas, as suas ações, que é o seu coração, aí aqui estabelecido, fica sem o objeto a quem dedicar essa ação. E aí você fica perdido, porque você vê que só ficaram os dedos, e no dedo você não cuidou. Só ficou o seu espírito. Só ficou aquilo que essencialmente você é. Porque quando vem aquele dia, né, venha sobre vós de improviso, sem planejamento. Né, uma fala que meu pai falava, que eu digo o seguinte: você pode saber praticamente de tudo na vida, menos o momento da sua morte, menos aquele dia. Por isso que ele sempre é de improviso. Ou seja, não é planejado. É sempre de improviso. Então, quando vem de improviso aquele dia, ou seja, a única coisa que não é passível de planejamento, evidentemente, né? Se a gente olhar sobre todas as nossas potencialidades, né? Mas, em tese, sempre vem sem planejamento, é exatamente a morte do corpo físico. Aí, quando vem ele, você se vê, puxa, eu dediquei o tempo que eu construí nessa época e aquilo a qual eu dediquei todos os meus esforços, né? Eu não vejo mais objeto nem forma de fazer. Daí nós temos espíritos que são chamados os vampiros, né? Os que ficam, não vampiros, são vampirizando as sensações que pertencem exclusivamente aos corpos físicos. Da embriaguez, da glutonaria, do sexo, né? das vantagens materiais. Né? Tem a história do avô do André Luiz, que ele vai resgatar, em que ele pegava pedaços de lama, de detritos do ambiente que a sua mente levava, né, seus interesses levavam, e via aquilo como ouro. Ele havia usurpado os bens de pessoas simples em favor, e era tão obcecado no ouro. Não é que ele se viu sem o corpo material e sem os recursos materiais dos quais ele havia dedicado, né, toda a sua vida, e tinha carregado o seu coração das satisfações ilusórias da posse.
e ele não sabia o que fazer, então ele delirava, ele tinha visões para poder satisfazer algo que já existia tão fortemente em seu coração, né? Então, essa frase, orai por vós, cuidar de vós, não é cuidar de vós como corpo, é vós na sua individualidade. Cuidai do que efetivamente você é. E o que você é, independente dos tempos, é um espírito imortal. E você pode escolher viver, e aí que é o que você carrega no coração. Você escolhe viver vamos dizer assim, na rapidez, ou eu não estou lembrando, na temporalidade, né? Fugiu o nome. Mas naquele tempo do corpo, que é limitado, que vai acabar, ou pode escolher viver, né? Olhar e cuidar de viver naquilo que permanece. Você pode viver, cuidar do anel, cuidar dos dedos, né? Os anéis, invariavelmente, sempre irão. Os dedos, invariavelmente, ficarão, né? Você pode chorar a vida inteira pela falta do anel, porque você cuidava do anel, não cuidava de si, né? Então, veja, todo esse versículo do qual Emmanuel vai trazer, ele carrega em si, e é o que é natural de todos os textos evangélicos, que eles sejam de livre interpretação, extremamente simbólico. Então, olhai por vós, se nós temos uma percepção de nós mesmos como corpos, né? Em dizer olhai por nós, eu vou cuidar da minha roupa, né? Mas veja, olhai por vós. E quando a gente se refere ao Espírito Eterno, nós vamos carregar aquilo que tenhamos alimentado em nosso coração. É aquela história que a gente às vezes reflexiona sobre a questão do Espiritismo. O Espiritismo é o esforço que fazemos de nos melhorar. E por que é um esforço de nos melhorar? Porque nós estamos encarnados. E encarnados nós temos os recursos necessários para nos melhorar como individualidades, né? Então, por isso que o Espiritismo fala da fé raciocinada e não raciocínio para a fé. Quando eu faço raciocínio para a fé, eu passo de que eu entendo que esse vós do qual se fala o Evangelho é o vós, minha personalidade, cuidando do meu espírito. Não. Eu cuido do meu espírito através do corpo que me foi dado para tal, né? Para que não aconteça o que os vossos corações... Você consegue definir onde fica o coração? Em você, se pela nossa necessidade, a gente fala, o céu fica lá em cima, o inferno fica aqui embaixo e tal. Onde é que fica o nosso coração? Aí você fala assim, o coração fica aqui, do lado esquerdo do peito. Isso é para satisfazer nossa necessidade de localização, porque nós não vivemos em função dos nossos sentidos. O nosso sentido precisa saber onde fica o lugar. E, na verdade, o coração não fica em lugar nenhum, porque eu não posso chegar a um sentimento e colocar dentro do coração. Ele é apenas o sentimento, que são emoções elaboradas e sofisticadas que formam os sentimentos, eles atuam em nosso todo o corpo. E o que regra o fluxo sanguíneo é o coração. Então, a gente diz que está no coração, porque o coração bate mais rápido. Mas isso é apenas uma resposta fisiológica a uma emoção. E essa emoção que faz disparar, ela talvez seja comandada pelo cérebro, mas a causa, que é a percepção, se dá em nosso espírito. Nossa alma, que é o espírito encarnado. Então, o coração, na verdade, é o nosso espírito. Então, aquilo que a gente coloca no coração é aquilo que a gente está cuidando de nosso espírito ou da nossa alma. Por isso que a nossa inteligência é formada da nossa alma, do coração e da nossa capacidade de raciocínio. O cérebro é apenas a ferramenta da nossa capacidade de raciocínio. Porque a nossa capacidade de pensar as coisas, não de raciocinar, mas pensar as coisas, envolve as coisas que estão dentro do nosso coração. Elas são os argumentos, são os recursos para que tomemos decisões. E nossa vida é feita de decisões. Nós decidimos o tempo inteiro. Uma das coisas melhores que a gente pode, em oração, pedir a Deus é que nos auxilie a considerar os exemplos de Jesus nas decisões de nossa vida. Porque o tempo todo nós temos decisões a tomar. Nós decidimos se nós vamos educar o nosso coração para que as nossas emoções não nos descontrolem, que não tenhamos tantos sustos, aprendendo, alimentando pelos conhecimentos do Evangelho, pelo conhecimento do Evangelho, pelas lições que aprendemos, imantando esta nossa
Nossa mente, que é composta do nosso coração e do nosso raciocínio, para formar efetivamente esse pensamento, né? Para que ele possa estar, vamos dizer, bem estruturado, para poder ver os desafios e decidir diante dos desafios com as orientações que tenhamos alimentado em nosso coração. Daí, se carregamos de glutonaria, de embriaguez e de cuidados com essa vida, com esse corpo, todas as nossas decisões, quando buscamos os recursos que estão no coração, elas pesarão isso. Se nós alimentamos o nosso coração pelas exemplificações de Jesus, carregamos a exemplificação de Jesus, tornando isso com um valor grande na nossa vida, a cada momento, em todo lugar, em todo tempo, no caminho da nossa vida, nós utilizaremos esses recursos para tomar as nossas decisões. Essa é a grande diferença, né? Agora vamos ver o que Emmanuel comenta com a gente, ó. E olhar aqui, vamos lá. Pronto, vamos lá. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, que nós estamos falando, né? Descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vício e inquietações de toda sorte. Eu vou continuar só porque eu quero fazer uma reflexão geral. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva, onde assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Então, veja, por que eu estou voltando, pegando todo esse contexto aqui apresentado? Olha só, em geral, o homem interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. Veja, por conta disso, por quê? Porque se ele está começando a perceber, e é muito mais fácil, já que nós situamos, estando encarnados, nas sensações que nós temos, é muito mais fácil perceber as sensações dos prazeres do que os desconfortos das dores e as dores que os desafios nos trazem. Então, se nós estamos despreparados, não nos imantamos com disposições maiores, nós tendemos a ficar mais próximo daqueles que causam prazer, que são sensações agradáveis ao corpo. E nós chegamos aqui com algumas aquisições que nós fizemos ao longo da nossa vida, mas nós temos a tendência facilmente de nos apegar a essas sensações agradáveis ao corpo. Aliás, estamos aqui exatamente para poder saber domar essas tendências agradáveis ao corpo, né? E olha só, e sobrecarga sentimentos de vício e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comparar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, quer dizer, porque a oferta, vasto noticiário, porque a oferta é muito grande, né? A oferta é muito grande, né? Nunca encontra oportunidades escassas para escassos momentos de meditação elevada, fixa o interesse em ondas destruidoras de ódio e trevas, que assolam as nações, mas não vê comumente as sombras que invadem. Olha, vasculha os males do vizinho, distrai-se dos que lhes são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar fantasioso, encarcerando-se nos laços terríveis da dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e desnutrir os próprios verdugos, clama, desesperados por Jesus e seus mensageiros. Por que eu quis passar desta vez, diferente das outras vezes, que a gente vai vendo texto por texto? Eu gostaria que a gente reflexionasse sobre uma ideia, vamos dizer, mais geral de tudo. Como mais geral? Uma palavra chamada ambivalência, que me traz esse tipo de texto. Por que essa ambivalência? Porque o tempo inteiro, se a gente olhar, o Emmanuel está falando o seguinte, que a gente procura no vasto noticiário, né? Vamos voltar lá, vocês me perdoem se eu estou indo e voltando, para poder só buscar o sentido. Para comparar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores, escassos momentos de meditação elevada. Interesse em ondas destruidoras de ódio e treva que assolam as nações, mas não vê comumente, quer dizer, eu vejo a sombra do vizinho e pouco, né? Olha só, comumente, mas não vê comumente é mais razão de não ver, mas também vê as sombras que os invadem. Vasculha os males do vizinho, distrai-se dos que lhes são próprios, mesma coisa.
Quer dizer, sempre tem uma questão ambivalente. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo firme, mergulhando-se no mar das fantasias, ou encarcerando os laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho, depois de clamar escuros fantasmas no triste próximo verdugo, esperado, clama por Jesus e seus mensageiros. Então, o tempo inteiro ele está mostrando que nós vivendo uma ambivalência, em que a gente busca pelos prazeres que isso nos causa, de uma maneira, as coisas que vêm nos fazer mal, né? Pouco cuidando de um outro aspecto que tem um valor, mas evidentemente um valor que está numa escala inferior, uma vez que nós damos preferência a essas outras coisas que cuidam do corpo físico, né? E depois nós ficamos nessa ambivalência de ver, puxa, eu estou buscando, comprando as ilusões, ao mesmo tempo eu sinto falta de ter alguma coisa que seja mais estável, melhor para mim, e aí eu vejo quando eu estou vou plasmando pelas escolhas que eu faço, esses fantasmas, e quando eu vejo, depois que eu vejo que eu criei esses fantasmas todos, o que acontece? Eu vejo que eu estou perdido, o que eu falo? Eu venho pedir a Jesus para me tirar exatamente daquilo que eu havia alimentado. Sempre que o tempo inteiro eu poderia ter no mínimo equilibrado. Porque, veja, quando a gente fala assim, cuidar do corpo e não cuidar das questões espirituais, e é diferente de olhar, né? Nós cuidamos das questões espirituais, mas o que nós fazemos, através das escolhas no corpo que nós fazemos, nós cuidamos de uma maneira que não é a maneira orientada por Jesus. Daí vem a nossa tristeza, nossa depressão, nosso mal-estar, e a gente clama por Jesus. Nós vivemos o tempo todo uma ambivalência. A gente fala assim, oh, meu Deus, só Jesus para merecer uma sogra dessa. Mas os seus trabalhos para cuidar da sogra, para recebê-la, que não é à toa que a sua sogra é sua sogra, né? Perdão a sogra, eu não quero colocar sogra. Vamos chamar de cunhada, vamos colocar no cunhado, vou dar um tempinho de sossego para a sogra. Mas aquele irmão menos feliz, que às vezes traz coisas que te incomodam, né? Você pega, ao mesmo tempo que você fala assim, eu não suporto, aí você fala, oh, Jesus, me dá força para suportar. Você vive sempre ambivalências. E na medida que você vai, vamos dizer, estudando, vai tentando se aproximar, se imantando do conhecimento de Jesus, mais essas ambivalências ficam claras. E ao ficar claras essas ambivalências, você começa a perceber que as escolhas que você faz para aquelas coisas que são fáceis e que alimentam a sua personalidade, os cuidados desta vida e não da vida, né? Mais sofrimento de causa, menos recursos você tem para vencer esse sofrimento, e aí você fica desesperado, clamando por Jesus e seus mensageiros para poder tirar daquilo que você colocou. No entanto, é muito difícil que Jesus faça alguma coisa por você, não que ele deixe de cuidar de você, ele sempre está fazendo, sempre está compreendendo e aceitando as suas escolhas, porque muitas das vezes ele não pode fazer mais, porque no seu coração, onde deposita aquilo que realmente para você importa, são seus valores reais, que transcendem qualquer tipo de raciocínio, mas que norteiam as suas ações, porque aquilo que você confia, você está confiando em glutonaria e embriaguez. Está confiando em cuidados excessivos com o corpo. Tudo bem, mas eu não consigo viver sem um bom filé ao ponto. Eu não consigo viver sem, pelo menos, de 15 em 15 dias, hidratar o cabelo. Aliás, está bonitinho, né? Eu cortei. Né? Sem fazer as unhas, sem comprar uma camisa nova, mas sem jogar minha sinuca, sem ver meu futebol, sabe? Eu começo a ter uma série de polimentos nesses anéis que são necessários. Tem até aquela história do sujeito que ia casar e falou assim, olha, eu vou te contar, minha mulher, o negócio é o seguinte, na segunda-feira eu tenho poker com amigos, na terça, né, eu tenho futebol, na quarta-feira eu tenho que assistir jogo, na quinta-feira eu vou jantar na casa da mamãe, e na sexta-feira eu tenho bilhar com os amigos. Assim, se quiser casar comigo é assim. Ela pegou e falou assim, se quiser casar comigo, assim, todo dia às 8 horas da noite, né, eu dou beijo na boca, com ou sem marido. Né? Quer dizer, você cuida do corpo, eu também cuido. Agora você que resolve. Como é que vai ser? Ele, opa, não vou fazer isso não. Ele poderia dizer também assim, olha, tudo bem, você pode escolher, mas na minha casa, comigo, todo dia, às 8 horas da noite, eu faço uma oração para Jesus, porque eu vou cuidar daquilo que faz o meu coração. Né? Jesus fala, você vai viver ambivalências? Vai, nós estamos num mundo de ambivalência, em que nós somos puxados por esses prazeres,
são puxados por essas conveniências do corpo, mas nós também o tempo inteiro somos alertados das consequências que isso traz para nós. E olha, cuidar com vistas à nossa vida real. E para cuidar com vistas à nossa vida real é aquilo que foi exemplificado por Jesus. E nós não deixamos o tempo nenhum de cuidar da nossa vida espiritual, até quando não cuidamos especificamente dela. Porque quando enchemos o nosso coração, que é onde reside as coisas que efetivamente têm sentido para a gente, que determinam as nossas escolhas, né? Com glutonarias, com embriaguez e com cuidados demasiados, né? Nós estamos cuidando da nossa vida espiritual. Talvez não cuidando naquele sentido em que Jesus quer dar, que o Evangelho quer nos dar. Como ele coloca aqui, olha, o mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito recomendou, vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Então ele fala, vele, nós estamos velando por nós, mas só que nós não estamos velando na direção da espiritualidade superior. Nós, dentro dessa ambivalência que nós vivemos, nós estamos alimentando, né? Nós estamos dando mais valor aos aspectos terrenos e, consequentemente, nós estamos alimentando, carregando o nosso coração, o nosso aspecto espiritual, nós estamos cuidando do nosso aspecto espiritual com valores que são diferentes dos valores superiores. Dá para entender, assim? Quer dizer, a gente não deixa de cuidar tempo algum, como Jesus jamais deixa de cuidar, mas ele cuida nos oferecendo a oportunidade de aprendizado através dos desafios e da forma de apresentar. E vem nos avisando com o Evangelho, olha, a forma de você agir para que você tenha essa tranquilidade da qual você almeja, para que você seja respondido, é essa da qual eu exemplifiquei. Agora, você vai alimentar o espírito? Vai. Na medida que você pole os anéis, no momento, naquele dia imprevisto, né? Naquele dia, como ele coloca a palavra, que agora não me ocorreu, né? Aquele que não é planejado, aquele dia que não é planejado, você encheu a sua alma, o seu coração de polimentos. Quando não tem mais o anel para polir, você fica perdido, não tem para onde ir. Só que Jesus veio dizer, olha, caminhando, encheu o coração no caminho da espiritualidade superior. Porque se a nossa função, enquanto encarnados, é desenvolver o nosso espírito, cada um vele por si. Então, nós vamos cuidar de que forma nós vamos desenvolver nosso espírito. Se nós cuidamos dos aspectos superiores, nós cuidamos da ascensão. Se nós cuidamos dos aspectos desta vida, meramente dessa vida, o que nós estamos fazendo? Cuidando da nossa estagnação. Nós vamos viver uma ambivalência? Vamos. Os apelos são muitos. E nós estamos aqui exatamente para dar mais valor aos aspectos superiores exemplificados e mostrados por Jesus. Tá? Eu estou meio confuso, não? Ó, sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Olha, meu sofrimento de improviso. Quer dizer, a morte é que chega de improviso. O sofrimento desse improviso, porque ela não avisa. Quando ela chega de improviso, sem planejamento. A palavra que eu estava buscando era essa, que eu tinha esquecido. É de improviso. Mas ele não faltou, porque sabia que ela viria de improviso. Então, ela não faltou com roteiro para dizer, olha, quando chegar, esteja preparado. Ele sabia o quanto que é um sofrimento esse improviso. E não faltou com roteiro. Né? E sabia que quando nós chegássemos naquele momento, a gente ia pensar, oh, Jesus me salva. Né? Aí que ele chegou para aquele pobre e falou, vai, vende tudo que tem, reconcilia-te com seus inimigos enquanto é tempo. Porque ela vai chegar sem planejamento. O que ele quer dizer com reconcilia-te? Trabalha em carregar seu coração com as exemplificações de Jesus, em caminho a transformar o seu espírito, o seu coração, na sua mente, onde os seus raciocínios também são regrados para aquilo que você confia e tem valor, em direção ao alto, porque a morte chega sempre de improviso. Ele nos antecedeu, porque ele sabia disso, na citação, há muitos séculos. Ele falou, olha, o roteiro é esse, porque ela chega de improviso. E se você não estiver trabalhando nela, daí que eu falei da questão do Espiritismo, que no Espiritismo a gente não chegou, mas a gente o tempo todo se coloca em trabalho. Se coloca em trabalho de carregar os corações, pouquinho por pouquinho. Carregar os corações com
os valores superiores exemplificados por Jesus, de pouquinho em pouquinho. Nós cometemos, às vezes, muito erros, eu não presto, não. Nós estamos no caminho, nos colocando no caminho, porque a morte é de improviso. E ele já falou isso há muitos séculos. Ele fala, retire-se cada um dos excessos da satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige é jogar fora, alige, eu coloco para o lado, as inquietações mesquinhas, e estará preparado à sublime transformação. Ele fala assim, retire-se cada um dos excessos. Ele fala para retirar. Só que, gente, retirar um processo. Certa vez, André Luiz estava junto com o Calderário, tratando num hospital, do sujeito que estava de coma, porque estava sentindo os males já no corpo do assédio de um obsessor. E havia tubos ligando uns aos outros no plano espiritual. E André Luiz, que sempre foi médico e quer dar uma resolutividade grande nas questões relativas às questões clínicas, queria falar, vamos lá, vamos destacar e tal. Ele pega e fala assim, não. Se destacar, ele morre, porque eles já estão interligados. E outra, para fazer esse deslinde, destacar, tratando do obsessor e tratando do outro, desvinculá-los para que tenham oportunidade de crescer, nós não temos amor suficiente para poder fazer isso. Agora, o amor, ele não chega e faz assim, não. Amor, quando ele chama que ele não tem amor suficiente, precisa chamar a irmã, eu acho que é a irmã Eulália, se eu não me engano, quem se lembrar me fala, né? Porque ela tinha amor para atrapalhar esse deslinde. Mas o amor que ele fala é um amor construído. E ela tinha amor suficiente para desenvolver o trabalho do deslinde. E não seria chegar e cortar. Porque o amor não tem, não é passe de mágica. O amor é processo. É necessário que você tenha conhecimento, valor e amor desenvolvido para efetivar o processo. Não seria com a diligência, disposição objetiva, ou médica, ou clínica, do André Luiz, chega lá e deslindar. Não é assim. É todo um processo. E ela tem amor, porque ela tem conhecimento. E esse amor traz a sabedoria, que é uma sabedoria de alma, para poder se colocar em trabalho amoroso para fazer esse deslinde. Tá certo? Então, quando fala assim, retire-se cada um dos excessos, dos seus próprios excessos, satisfação egoísta, fuja ao relaxamento, mas é um processo de construção de amor. E estará preparada a sublime transformação. A transformação é algo também que se dá. Né? Olha só, em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Nós sempre responderemos pelas coisas que fizermos. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico, ou seja, aquele dia, né, de improviso, é dia de juízo no mundo de cada homem. Por que é dia de juízo no mundo de cada homem? E por que ele fala aprendiz do Evangelho? Ele fala aprendiz do Evangelho porque somos todos aprendizes do Evangelho. Podemos não ser discípulos, mas aprendizes somos. Porque, queira ou não, a cada sofrimento que nós conseguimos superar, foi uma lição nova que aprendemos. Mesmo que não aceitemos como lição, são lições. Então, nós somos aprendizes. Por que não é estudioso? Porque não estamos dedicando a estudar o Evangelho sob o ponto de vista dos aspectos linguísticos, históricos, né? E não quer dizer que eu esteja adotando o Evangelho para mim. Por que não discípulo? Porque eu não estou me colocando, isso é como ele fala, cada um cuide de si. Eu não estou me colocando como aquele que vai seguir o mestre, que vai imitar os seus passos. Esse é o discípulo. O aprendiz é aquele que aprende, a lição é dada. Ele vai aprender de uma forma ou de outra, seja como se diz no jargão convencional, seja pelo amor, seja pela dor. Mas ele vai aprender. Então, todos nós aqui somos aprendizes. É como todos nós, né, escrevemos no livro da vida de Jesus. Não tenha dúvida, porque somos todos suas responsabilidades. Todos nós escrevemos nossos livros. As letras podem estar desalinhadas, né? Garranchos, né? Não estamos escrevendo lindamente, né? Mas todos escrevemos livros, não tenha dúvida. Todos nós cuidamos da nossa vida espiritual, não cuidamos, às vezes, ao carregar o coração com embriaguez, com glutanaria, no caminho que nos leve ao crescimento do nosso espírito eterno, mas que cuidamos. E no momento da morte, no instante da morte, ou seja, no dia de improviso, como ele gosta de falar, né? No dia de improviso, do corpo físico, que é a seção desta vida, do corpo físico, que é chamado de dia de juízo. Por que de juízo? Porque nós vamos colocar em efetividade aquilo que tenhamos alimentado. Se alimentamos o cuidado com anel, não teremos mais anel.
Nós só vamos nós vamos ter para cuidar aquilo que tenhamos cultivado ao longo do tempo. Cultivado ações positivas, estar sozinho, um mundo íntimo, rico, segundo a exemplificação de Jesus. É isso que nós vamos ter à disposição. Nós vamos ter, talvez, se nós cultivamos apenas raciocínio, teremos raciocínio e mais nada. Né? Nós vamos viver aquilo que tenhamos cultivado em nossa alma, nosso espírito, ou seja, trabalho, enfim, uma série de coisas. Agora, nós vamos fazer isso como um passe de mágica, quando ele fala alige as coisas ruins? Não. É processo. Porque se nós tivéssemos alcançado já, nós não seríamos espíritas, não estaríamos na Terra. Nós estaríamos já em planos superiores, em mundos mais felizes. Né? Essa é uma satisfação muito grande. Jesus e Deus Pai, e eles aceitam qualquer coisa que a gente fizer. Né? Mas nos dizem com clareza, a lei é a lei, e a lei não tem como ser derrogada. Né? A lei qual que é? A lei é de livre-arbítrio, ou seja, você vai ver as consequências das suas escolhas. Por isso que ele fala, você não pode ver na Terra sem contas, sempre haverá contas. Todo ato há uma consequência. E outra lei que nos direciona para o alto, é a lei chamada lei de amor, que ama o próximo como a si mesmo. Né? Então, nós temos a lei de amor e a lei de causa e efeito. Então, consequência. Se amamos e num ato de processo, viveremos outras coisas. E sabemos, Jesus, como ele fala, já nos antecedeu, ele sabia que viveríamos essa ambivalência. Ok? Então, muito interessante. Bem, eu gostaria que a gente encerrasse lendo para vocês, porque eu não saberia cantar, uma música da Flaira Ferro. Eu tentei colocar, mas tem problemas de direito autoral, que eu fico preocupado, e o som não ficou bom. Mas a letra é maravilhosa, eu vou tentar, eu ia tentar cantar, mas aí, além de eu ter um carinho muito grande pelo ouvido, pela sensibilidade de vocês, eu só vou ler a letra porque eu acho muito linda e reflete. Eu acho que depois vocês procuram, chama Me Curar de Mim, da Flaira Ferro. Então, vamos ler a letra aqui, antes de chamar a Alicia para a nossa oração. É assim, ela fala assim, sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Viu ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Deva ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói me expor assim. Dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que busca em mim. Não sei que a busco. Só sei que a busco. Me curar de mim. Me curar de mim. Me curar de mim. Bem, eu agradeço vocês, peço desculpa por essas interpretações meio atrevidas, e vamos chamar então a nossa querida Alicia para fazer a nossa oração de encerramento hoje. Bom dia, Alicia. Bom dia a todos novamente. Nossa, linda, 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 né? Esse poema foi ótimo você ler para nós, porque nós fugimos de nós mesmos muitas vezes, achamos Vivemos as uma ambivalências, belezura, como diz a Alda, mas esquecemos de nos tornar uma belezura, né? Nos tornar uma belezura. Alicia, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, foi muito boa o seu estudo, excelente, que realmente a gente mantenha, né, essa colocação de Emmanuel no nosso dia a dia, na nossa semana. Eu vou pedir
licença também para ler uma prece, a prece de Chico. Ok. E depois eu eu peço para a Patrícia colocar no grupinho lá de onde que é, porque há muitos anos eu coloquei aqui no meu caderno de oração e não lembro de qual livro que é, mas eu tenho como olhar isso na internet. Que nós possamos, com essas bênçãos de hoje, com essa alegria da presença e das palavras do seu Fausto, da Alda, do Theo, da Patrícia Demarco, da Catinha cantando, das orientações e da presença do Dr. Bittencourt entre nós, com seus amigos espirituais, enfermeiros e médicos também, aqui adentrando nossos lares, cuidando dos nossos corpos físico e espiritual, cuidando da nossa mente e pedindo e lembrando para que nós confiemos e façamos a nossa parte. Então, com essa presença e essa gratidão desses amigos queridos, eu rogo a Jesus, através das palavras de Chico, Senhor Jesus, que a tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar a cada dia, que não sejamos instrumentos do mal para ninguém, e que a tua bondade nos ensine a sermos melhores, que o teu perdão nos incline a misericórdia para com os nossos semelhantes. E conosco também, Jesus. Uma ótima semana. Paz, confiança e alegria no coração. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.